Meu nome é Evelyn Bonatti, sou terapeuta quântica integrativa e eu sou especialista em ajudar pessoas a destravar e harmonizar todas as áreas da sua vida através de processos negativos. E o papo quântico hoje vai ser o que, meu Deus? Cura-te a ti mesmo. Eu tô falando através da informação deste livrinho aqui, Mara, que eu também sou formada em florais de Bach, então por isso vai ser hoje um papo aqui desse livro para nós, para a gente entender um pouco mais dessas doenças. Bom, Eduard Bach fala que as doenças ela vêm da alma através da mente. Dos sentimentos, né? Emoções, mente, sim, vem sim. Toda doença ela tem uma informação externa que não começa no campo físico, que nessa matéria aqui, tá? Ela começa nos campos energéticos. Quais? Não sei. Cada pessoa tem um procedimento. Mas pode-se dizer que com o tempo da doença que ela tiver, pode dizer sim qual o campo que ela está. Sim. Mas com uma ressalva, né, gente? Se tiver muito extensa essa doença, ela já está lá no campo do espiritual, porque ela passou para o campo da emoção, ela passou para o campo do sentimento, que foi o mental, e aí ela foi lá para o campo do espiritual. Então tem todo um processo aí, que eu vou deixar aqui o link para vocês, que não sei se é aqui, da saga dos campos vitais para vocês entenderem. Essas doenças, elas nos atrapalham muito. Eu já fui uma pessoa muito doente. Elas podem vir de várias formas, que quando acontece que a gente está doente, ou tanto com transtorno mental da mente, ou no físico, é uma doença da nossa alma. Causada assim pela nossa mente? Sim. E essa informação, como eu tinha falado, ela é uma informação externa que, juntando com a minha informação interna, ela casa e vira um casalzinho. Porque se eu tiver sentimentos de ressentimento, essa formação externa, que ela tá vindo do externo, ela vai entrar no meu campo e vai fazer essa junção com os meus sentimentos, que é de ódio, raiva e mágoa. Sim, quem tem doença tem esse sentimento? Tem, gente. Não adianta negar, porque tem sentimento de ressentimento. Toda pessoa que é doente, ela tem sentimento de ressentimento. Estou exaltando aqui para vocês. E para tratar esse campo, nós temos que tratar esses ressentimentos, sim, e é uma das coisas mais difíceis para tratar, porque a gente nem sabe de onde que está saindo. E pode-se dizer que doença, ela vem para a gente causar uma vingança do outro e trazer para o nosso corpo muito mais do que vocês pensarem. Tá? Eu lembro quando eu estava doente, que eu já fui uma pessoa muito doente, eu já estava falando assim, não, eu vou me vingar do meu pai, da minha mãe, por tudo que eles já fizeram e vou ficar doente. Para eles terem dó de mim, terem um pouco de caridade, amor a mim. Então as doenças, elas são causadas por vários fatores. E um deles é o quê? Que eu falei, sintonia externa com informação externa, que vem para a interna por causa dos meus ressentimentos. Elas podem ser causadas também por processos kármicos que nós carregamos de outras vidas. Já tratei cliente que não conseguimos tratar 100% o útero da pessoa, porque era um processo kármico dela. E aí, o processo dela, o inconsciente dela não deixava tratar. Porque quando o terapeuta está tratando do seu cliente, é o seu cliente que vai deixar ele entrar no campo vibracional para tratar. Então não depende do terapeuta tratar da pessoa, que tem muitas pessoas que me perguntam, mas você vai me curar? Eu vou conseguir a cura? Não sei. Eu não sei, depende da pessoa. Depende da vontade da pessoa, da fé da pessoa para se curar. Jesus já falava isso, né? Tá nos versículos e até na Bíblia aí para vocês, né? Se não tivesses fé, não tinha cura. Mas as doenças começam pelo o corpo físico? Não. Toda doença tem um histórico por trás do corpo físico
que são nos seus campos ou do espiritual, mental ou emocional, que aí recai nesse corpo físico que é o mata-borrão, né? Ele tem que sugar aquela doença, porque o nosso corpo, ele ama tanta gente que ele tá avisando, ou tem alguma coisa errada com a sua alma. Você tá vendo aqui que tá saindo um câncer, um problema, uma inflamação? Ele tá te avisando. Porque esse corpo aqui, ele é inteligente. Ele nos avisa das doenças. Então, para avisar, aí ele suga todo o processo emocional nosso, do nosso espírito, e transporta para esse corpo, porque ele ama tanta gente que ele avisa aonde que está o processo da doença, que é no campo energético. Mas vamos lá, gente, campo espiritual. Esse campo é bem sério, ele provoca doença, muitas das vezes sim, que pode ser por processos auto-obsessivos, que a maioria, eu vou falar uma coisa, 90% da população tem doença de processos auto-obsessivos que vem por ansiedade, patologias e pode ser atacado também em órgãos. Vou contar aqui, vou dar exemplo de clientes, que eu sempre peço permissão para meus clientes para falar, né? Primeiramente vou falar de mim, que eu falo de mim, que eu já fui um laboratório de doença. Mas aconteceu uma vez, se não me engano, nos meus 32 anos, eu tô com 43, eu comecei a ficar com um problema sério nos olhos. Eu lembro que na faculdade eu não conseguia fazer prova, eu tinha muita dor de cabeça. Eu achava que era uma sinusite, porque aquela dor de cabeça era bem aqui. E aí foi indo, uma vez até não passei numa prova lá da faculdade, fui reprovada. E aí eu falei, você quer saber? Eu vou no médico. Fui no médico, descobri que eu estava com um problema na visão. Eu estava com pressão alta na visão. Quem tem pressão alta de visão aí, fala, comenta, porque é horrível. Eu já no meu caso, eu sentia dor, mas eu tive uma sorte. Olha só, lembra que eu falei que o nosso corpo, ele ama tanta gente que ele vem nos avisar aonde que tá dodóizinho? Eu tinha também processo de gengivite, que é nos dentes, né? É um processo bem dolorido, é uma inflamação nos dentes que pode causar até a perda de dentes, os dentinhos caem, que é a periodontite. Eu não tive isso, mas quase. E o médico me explicou, pelos nervos, né? Tá tudo interligado aqui na cabeça, olhos, boca, nariz, ouvido. Vou dar uma aula de medicina, gente. Ai, não vou dar uma aula só que eu sei, tá? Eu não sou médica, não. Sou terapeuta. Vou falar o que o médico explicou. Por os nervos estarem interligados e doer muito a minha boca, eu era muito sensível, começou a doer os meus olhos. E começou a dar muita dor de cabeça. Tá, fui lá no médico, o médico descobriu, você tá com pressão alta, vai ser tratamento. Já cheguei a usar 12 vezes por dia colírios para baixar essa pressão. Porque eram 2, 3 colírios. E eu ganhava isso tudo do médico. Não gastava porque era uma grana feia. E eu nem tinha condição de pagar isso. Mas meu médico foi muito bondoso, agradeço ele. E aí, quando eu comecei a estudar as terapias, que eu sempre fui revoltar nesses negócios de doença, falei, meu Deus, mas Jesus veio aqui curar todo mundo, porque aqui a gente não tem a capacidade, pelo menos um pouquinho, de fazer esses negócios. Fui lá estudando, e eu, uma certa vez, me formei na tal apometria, que eu agradeço muito a espiritualidade, que ela me deu a oportunidade de trabalhar com essa ferramenta, e eu indico para todo mundo fazer, porque é uma ferramenta aí de iluminação e de proteção também. Indica aí o professor Darcy Cavalini. Não estou ganhando dinheiro com essa propaganda, mas eu estou ganhando assim, ajudando vocês a abrirem a consciência de vocês, tá? Vai lá no negócio dele, lá no site, e faz a matrícula dos cursos dele, porque eu não dou curso, mas eu indico também ele para vocês fazerem. E eu comecei a estudar os campos energéticos, como é que é esse negócio espiritual, processo de magia negra, né? Que era coisa de religião, e não é, gente, não é coisa de religião, que a apometria trata tudo isso. Fui lá,
Fiz o curso da mesa da quantiônica, que ela trabalha em quinta dimensão, lembra? A mesa da radiestesia trabalha em quarta dimensão, por isso que ela é diferente uma da outra, né? Que a mesa quantiônica, ela trabalha os campos energéticos espirituais, ela é atemporal, então ela pode ir em qualquer lugar e ver esse processo espiritual. Já a mesa da radiestesia não, porque ela trabalha blocos energéticos negativos somente desta vida. E aí, um certo dia, eu fui lá ver qual que era o meu processo de dor de cabeça. Já estava tudo bonitinho, né? Eu usava colírio. E de repente eu descobri, processo de magia negra foi feito para eu ficar cega. Então, eu fui, fiz a apometria, sumiu, desapareceu. A parte pior é essa, né, gente? Você descobre quem que é. Mas aí que vem, né, o negócio do perdão e tá tudo certo, gente. Tá tudo certo, é assim mesmo. Quem trabalha com terapias de quantiônicas descobre tudo, quem fez, quem não fez. E é um processo da pessoa, né? Se ela fez isso, é problema dela, não é meu. Mas tem processos auto-obsessivos também, das crenças limitantes. Que é aquelas coisas de ansiedade, que você fica remoendo a vida inteira aquele assunto. Se vocês pararem para pensar, vocês não ficam falando o tempo inteiro de tanta coisa, das mesmas coisas. Mas aí que tá um porém. Tem muitas vezes que a gente não vai conseguir parar de pensar no mesmo problema. É ou não é? Coloca nos comentários aí que isso já aconteceu comigo. Vem aquele pensamento o tempo inteiro martelando na cabeça da gente. Isso, gente, o espírito já invadiu o campo do mental da pessoa e pode virar obsessão. É assim que é a obsessão que é feita. Invade o campo mental e vai para o campo espiritual. E aí nos ataca pelo nosso mental. Por isso que o Edouard Bach fala que as doenças vêm do nossa alma para o campo mental. A mente, ela manda em tudo. Que é os sentimentos e emoções, que aí no caso pode ser considerado também pelos traumas, pode vir pelos traumas sim. Mas aí saiu dos traumas, passa para um sentimento, gente, que vai para a mente, né? Porque a pessoa vai ficar com ressentimento. E aquilo ela vai martirizando anos e anos, passa para o seu campo mental e vai para o campo espiritual. E é sério isso. Outra coisa, lugares que a gente trabalha. Teve um caso aqui de uma cliente que eu descobri que ela estava ficando doente através do trabalho dela. É aquelas coisas assim que a gente faz na nossa vida, a gente não tá aguentando mais. Mas, ressaltando aqui, gente, muitas das vezes nós vamos fazer coisas que nós não gostamos e é o que tem pra hoje, não é mesmo? É o limãozinho pequenininho, murchinho que a gente tem e não tem como a gente mudar de emprego, não tem como sair. Mas, eu sempre falo, o que você está fazendo para ter essa mudança? Para mudar? Porque eu já estive na mesma situação que vocês. Eu trabalhava num lugar que eu detestava. Na verdade, gente, eu sempre fui revoltada. Nunca gostei de ter chefe, tá? Que pra mim, até hoje na minha vida eu tive um líder, porque os outros é tudo chefe. E eu odiava aquilo, de ter chefe na minha vida. Vou ser bem sincera. Por isso que hoje eu sou chefe de mim mesma, de tanto que eu sou chata. Por isso que eu não dava certo em emprego. Mas aquilo me deixava doente, me deixava muito doente. Então eu sempre falo, nós vamos ter que ter ação para resolver esse problema. E eu larguei tudo. Criei a coragem de largar tudo. É claro, tinha dinheiro para fazer isso? Na época tinha. Fiz cursos totalmente diferentes de venda, que foi as terapias. Primeiro eu fiz o curso do coach. Aí eu falei, mas tá faltando algo, gente. Fui lá, fiz terapia, que é o Solar de Bar. E depois eu fiz da terapia quantiônica, que eu amei. As terapias, por isso que eu trabalho nessa área. E foi aí que eu comecei a mudar. Mas depois disso, eu tive que estudar muito, e estudo até hoje. Então, eu sempre falo, se vocês querem mudar de área, quer ser chefe de vocês, ou líder, seja o que lá, empreendedor, vão ter que ralar a cara na ostra o tempo inteiro. Tá? E, no caso, parei de ficar doente por causa desses lugares que eu frequentava e de pessoas que às vezes eu não aguentava. Mas toda ação gera uma reação. Hoje eu trabalho muito mais de quando eu estava trabalhando para uma empresa. Porque é sempre assim, né? Se você não for
chefe de você mesmo, você vai ser empregado de algum chefe. Então é melhor ser chefe de mim mesmo, que eu sou chata mesmo. Então é isso. Outra coisa que eu estou olhando minha cola aqui no computador, por isso que eu estou olhando pra cá. Outro caso do Sr. Nelson. O Sr. Nelson, ele está com problema nas unhas, tá? Tá dando uns fungos, uns negócios lá. E aí eu descobri na mesa que era um processo de magia negra que fizeram pra ele, né? E por quê? Porque ele tem uma informação negativa dentro dele. Lembra que eu falei? Toda pessoa que tem esses processos, ela tem um processo de ressentimento dentro dela, ou de ódio, raiva, mágoa, que aí, gente, bateu, levou. É por isso que entra essas informações dentro da gente e o processo de magia negra pega na gente. Para não pegar isso, para a gente não ter autoobsessão, não ter processo de magia negra na nossa vida, o que precisa? De amor. Muito amor dentro do nosso coração, muita paz. É isso que nós precisamos para nos curar. É por isso que a gente está ficando tão doente, tão assim, cheio de problemas, porque nós não temos ainda isso dentro de nós. Então, como que eu reciclei isso dentro de mim? Que eu quero passar para vocês hoje. Quando eu comecei a ser a terapeuta, eu comecei a ver todas as pessoas que já tinham feito mal para mim por causa da mesa quantiônica. E isso, gente, é um processo muito dolorido. Não são todas as pessoas que estão preparadas para isso, tá? Tem clientes meus que eu nem falo o processo de quem mandou, quem não mandou. Por quê? Porque é um processo que é dolorido e pode ser que causa mais dor na pessoa, que ela não está preparada ainda para perdoar. É isso que eu quero falar para vocês. Nós não estamos ainda preparados para perdoar. Porque quando a gente sabe da verdade, a verdade vos libertará. Mas ela vai vir com os pés no nosso peito o tempo inteiro. A gente vai apanhar muito. Porque a gente fica numa situação assim, putz, a minha própria pessoa da família me jogou uma praga, me joga praga. Me faz isso, fala mal, me faz uma magia negra. Sim, porque esse processo meu que eu tinha no olho foi uma pessoa da família, da própria família que fez isso. Mas tá tudo bem, gente. Foi algo que eu tive que aprender. Porque não tem como nós nos iluminarmos sem passar pelas trevas, sem passar pela dor. Primeiro a gente passa pela dor, porque aí depois a gente vai se depurando, se perdoando, entendendo e perdoando o outro. Aí sim, os processos de magia negra, autoobsessão, doenças que estão no campo espiritual, que esse campo é muito atacado, param, porque a gente muda de frequência e consegue entrar na sintonia do amor. Só o amor que consegue acabar com todas as doenças. Quem tem alegria e amor não tem doença. Tem problemas, porque nessa terra aqui a gente vem para resolver problemas, mas aí ela não tem mais processo de doenças. Então hoje eu quis passar esse vídeo para vocês, que é um processo dolorido de doenças que nós temos. Por isso que tem tantas pessoas que estão com problema de doenças, com tanta mágoa e ressentimentos por aí. Por isso que a gente não consegue nos curar tão fácil assim. E é necessário curar os nossos campos energéticos. Por isso que eu trabalho nessa área, amo essa área, que foi assim que eu comecei a trilhar esse caminho de autocura para curar o outro. E eu fico por aqui, agradeço a vocês, coloquem nos comentários se vocês gostam desse tipo de papo quântico, que é do papo quântico. Agradeço de coração a todos que estão aqui me ouvindo. Se vocês curtiram, compartilha, aí comenta, fala e curte e assina o canal para mais pessoas poderem estar vendo esse assunto. Um beijo, tchau, fui!